Pessoal, vamos continuar a nossa disciplina de TCC, né? Nesta segunda unidade da disciplina, a gente vai voltar mais para o desenvolvimento aí da metodologia, ok? São aspectos que vocês viram na disciplina de metodologia da pesquisa, no semestre anterior, e que vocês já devem ter uma familiaridade desde a graduação. Então, creio que não terão dificuldades. No último slide eu vou colocar aqui também alguns vídeos meus mesmo, os quais vocês podem acessar, que também tratam de metodologia caso vocês precisem de algumas informações mais complementares no tocante ao desenvolvimento de uma metodologia. Então, basicamente, para desenvolver uma metodologia de um artigo científico, que é o foco desta disciplina, você vai precisar seguir alguns passos e ter alguns requisitos aí que devem constar nesse artigo, ok? Então, no próximo slide, a gente detalha alguns deles e não deixe de assistir os vídeos que irei indicar aí ao final, ok? Primeira coisa que tem que se descrever na metodologia, tá? São 5 pontos que vocês devem descrever na metodologia, tá? Primeiro, tipologia da pesquisa. É uma pesquisa exploratória? É uma pesquisa explicativa? É uma pesquisa descritiva? Quem vai te dizer teus objetivos, principalmente o teu objetivo geral. Tá? Qual é o teu objetivo geral? Então você vai pegar artigos, vai pegar livros de metodologia que classifiquem esta pesquisa em 3. Tá? Explicativa, descritiva ou exploratória. Tua pesquisa só pode ser desses 3 tipos. Tá? Depois, essa tua pesquisa é documental, é um estudo de caso, tá? Ou seja, tu vai pegar, vai analisar documentos, ou tu vai para o campo fazer um estudo de caso, ou vai fazer uma pesquisa chamada pesquisa de campo por meio de entrevistas. Tá? Por mais que vocês vão a campo fazer a entrevista ao vivo, vocês podem enviar por e-mail. Tá? É um modelo de entrevista, um questionário survey, né? Conforme a gente já viu na aula de metodologia. E se vocês quiserem enfatizar mais, é só assistir lá o vídeo. Então, essa tipologia de pesquisa está relacionada com isso. Está relacionada com se a pesquisa é quantitativa ou qualitativa. Então, se você estabelecer que tua pesquisa é exploratória, explicativa ou descritiva, e se disser que ela é quantitativa ou qualitativa, já andou em 90%. Tá? 90% da tua metodologia, ou seja, demonstra que você sabe o que está fazendo. Ok? Então, quantitativa, eu vou trabalhar com estatística, com métodos estatísticos. Qualitativa, não vou trabalhar com métodos estatísticos. Pronto, simples assim. Vou quantificar o número de patentes que foram, número de pedidos de patentes que foram solicitados junto ao INPI no período de 2021 a 2023. Isso é uma pesquisa quantitativa, vai abordar gráficos, números propriamente dito. Agora, vou fazer uma pesquisa bibliográfica, vou fazer um questionário, vou fazer uma entrevista, é qualitativo. Tá? Basta assistir aquelas aulas lá da disciplina de metodologia. Outro ponto que deve ter na tua metodologia, a priori,
a priori, vocês devem mencionar população. Tá? Vou até grifar aqui, população. Por quê? Porque como nós estamos escrevendo uma metodologia, a gente ainda não começou a executar a pesquisa propriamente dita, a gente tem a população. Então, vou fazer no estudo, né, voltando ao caso das patentes aí, os pedidos de patentes realizados pelas 400 empresas de capital aberto que atuam no mercado de ações no Brasil. São 400 empresas por população. Porém, quando você foi lá, só conseguiu acesso em 200. Tá? Quando você foi exatamente ao pé da letra fazer. Então, como você só conseguiu 200, aquelas 200 ali é a tua o quê? Amostra. Então, preocupe-se preliminarmente de colocar na tua metodologia a população. São todas. É o universo que você pretende pesquisar. Se daquelas 400 empresas eu conseguir só 100, aqueles 100 é a tua amostra. Tá? Então, também façam um parágrafo referente à tua população e à tua amostra e de onde é que vocês vão pesquisar. Então, quando você fala tipologia de pesquisa, aqui você vai fazer um parágrafo, população e amostra, que é outro parágrafo, tá? Descrição das fontes de pesquisa, de onde é que você vai tirar essas informações? Quais são as fontes de pesquisa que você vai utilizar? São bancos de dados, tá? São uma entrevista, tá? São artigos que já existem no caso de revisões, enfim, você vai ter que descrever minuciosamente, tá? Aqui é outro parágrafo. Então, aqui na metodologia, tu já tem 3 parágrafos, um com a tipologia, um com a população e um com a descrição das fontes de pesquisa, de onde é que você vai pesquisar. Tá? No próximo parágrafo, você pode descrever as variáveis. Pode não, você deve descrever as variáveis. O que é que você pretende, por meio dessas fontes de pesquisa, quais são as suas variáveis de estudo? O que é que você vai estudar? Então, vou estudar empreendedorismo feminino, vou verificar aí a quantidade de mulheres gestoras das empresas aí, sei lá, de capital aberto. Estou falando de capital aberto que são mais acessíveis, né? Então, são pontos, né? São variáveis, também pode ser chamada de indicadores que vocês vão utilizar como forma de avaliar ou quantificar aí o teu objetivo. Tá? E aí, nos parágrafos seguintes, vocês vão colocar os procedimentos adotados para alcançar os objetivos. Então, a tua metodologia ela é guiada por quem? Pelos objetivos. Tá? Os objetivos de pesquisa. Primeiro, objetivo específico 1. Vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Né? Segundo, objetivo específico. Vou fazer assim, aquilo, assim e assado. Terceiro objetivo específico. Vou fazer blá, blá, blá. Tá? Por fim, que você apresenta o que você vai fazer com o objetivo geral. Essa é a metodologia. É algo simples, tá? No qual vocês estarão descrevendo o que vocês vão fazer no trabalho de vocês, tá? E que essa metodologia, lembre que ela é guiada pelos objetivos. Primeiro eu apresento os objetivos específicos, o que é que eu vou fazer com eles, depois eu apresento o objetivo geral. Professor, e o problema de pesquisa? Cabe aqui, não se preocupe com o problema de pesquisa, porque
Quando você descrever o que vai fazer com o objetivo geral, automaticamente você está respondendo ao teu problema de pesquisa. Tá? Então, a metodologia em 5 parágrafos, 5, 6 parágrafos, você consegue mencionar o que vai fazer. Primeiro, tipologia de pesquisa, depois população, depois descrição das fontes de pesquisa. Alguns autores até juntam, né, esses dois aqui, ó, população com descrição, mas deixe separado a priori, ok? Descrição das variáveis, nem que isso vá levar à construção de mais de um parágrafo, ou também pode ser representado em um quadro, se for variáveis quantitativas, geralmente isso aqui apresenta por meio de um quadro, tá? Por meio de um quadro, ok? Então vou deixar até como exemplo aí alguns estudos para vocês verem como é que eles delineiam a metodologia. Inclusive, vocês podem pegar estudos das unidades anteriores, está lá detalhado como é que a metodologia é feita, ok? E por fim, os procedimentos adotados para alcance de cada objetivo, certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Até a próxima. Bem, então vamos trazer aqui algumas partes de alguns artigos nos quais eles descrevem aí esses pontos que foram elencados no slide anterior. O primeiro ponto diz respeito à classificação da pesquisa, né? Primeiro ponto, tipologia. Então, o estudo, de acordo com o objetivo, ele caracterizou a tipologia dele quanto descritiva, ou seja, ele tem os objetivos, ele vai fazer uma descrição daquilo que ele pretende atingir. A segunda parte dessa pesquisa é documental. Por quê? Ela é documental quanto aos procedimentos. Ele vai atrás de documentos para atingir esses objetivos. Esses documentos eles podem ser documentos empresariais. Esses documentos eles podem ser referências bibliográficas, como livros, artigos. Então, tudo que envolver um documento, seja ele físico ou digital, a pesquisa é considerada documental. Então, isso aqui é o bem básico que vocês devem ter aprendido lá em metodologia. E a terceira classificação, por trabalhar com dados estatísticos ou envolver a técnica estatística propriamente dita, essa pesquisa tem natureza quantitativa. Lembrando, se eu não utilizar método estatístico, não é quant, é apenas qual. Segundo ponto, e é um ponto onde muitas das vezes surgem várias dúvidas, e é normal surgir, é a questão da população e da amostra. Eu peguei um recorte de um estudo que ele faz essa classificação. Ele diz o seguinte, aqui o texto a marcar, a população da pesquisa reuniu 129 indústrias que negociam suas ações na Bolsa Brasil Balcão. Para compor a amostra foram consideradas somente indústrias que evidenciaram as informações necessárias para a construção de indicadores de internacionalização e inovação, compreendendo esses exercícios financeiros aí. Em decorrência disso, foram excluídas 21 empresas, o que totalizou uma amostra com 108 firmas. Ou seja, para realizar o estudo, ele fez um levantamento e constatou que no grupo que ele ia estudar era composto de 129 empresas. Tinham 129 empresas. Então ele fez essa listagem. Só que dessas 129, em 21 ele não conseguiu informação. Então essas 21 empresas aqui, elas estão o quê? Descartadas. E aí fica 129 menos 21, ele só trabalhou com 108 empresas. Professor, vou fazer uma
um estudo bibliométrico. Então, um estudo bibliométrico, vou pegar lá, estudo bibliométrico referente, sei lá, vou botar um tema bem abrangente, lógico que vai dar mais, bem mais do que essa quantidade que eu vou mencionar para vocês, sobre inovação. E aí eu pesquisei sobre inovação na base do portal de periódicos. E lá teve 1000, apareceu para mim 1000 artigos sobre inovação. Esses 1000 artigos sobre inovação vai ser a tua população. É a tua população. Só que desses 1000 artigos, para você analisar o que você precisa, você só conseguiu acesso de 400. Então, esses 400 é a tua amostra. Então, de 1000, somente 400 eu consegui. E esses 400 será a minha amostra. Então, do todo, só vou trabalhar com uma parte. O todo é quem? População. A amostra é a parte. Professor, vou fazer uma entrevista numa empresa, ou então vou pesquisar em empresários da minha cidade. Tanto faz como tanto fez. E aí tu localiza, né, a informação de que existem, sei lá, 50 pessoas na empresa ou 50 empresários na tua cidade. Então a população do teu estudo é o quê? São esses 50. Professor, só obtive retorno de 30. Então aquele 30 vai ser o quê? A tua amostra. É com que você conseguiu trabalhar. Tá bom? E aí você vai justificar, que, igual fez aqui o autor, né? Excluiu 21 porque não conseguiu informação. Ah, eu ia fazer com 50, só consegui com 30. Qual é a tua justificativa para aqueles 20 não terem respondido? Tá bom? Aí pode botar dificuldade de acesso de informação, não obteve resposta aos encaminhamentos realizados e por aí vai. Tudo tem uma justificativa, tá bom? Desde que seja plausível. Ah, não consegui, eu não vou mais atrás, eu não vou botar porque não teve mais tempo. Pelo amor de Deus, não escrevam isso. Tem que ser algo plausível. Algo que realmente vá repassar para a academia que o problema não foi você. O problema foi na população que você escolheu. Bem, no slide anterior vocês viram que o autor ele delimitou um prazo de tempo. Então, toda delimitação que vocês fizerem em cima da população, vocês têm que justificar. Então, aqui o autor justificou aquela escolha por aqueles anos, de 2013 a 2019, por conta disso aqui. Ah, eu vou delimitar os artigos que eu encontrei sobre inovação num período de 5 anos, até 5 anos atrás. Então, tu vai pegar de 2019 a 2024, por exemplo, levando em consideração a data de hoje. Tu não vai pegar de 2025. Então, questão em termos de tempo, sempre você trabalha no ano anterior. Quem é o nosso ano anterior? 2024. Os 2025 não entra porque o ano não finalizou. Tá? Então, se você vai pegar 5 anos para trás, 2024 até 2029, e vai justificar o porquê. Tá bom? Então, qualquer espaço temporal, qualquer delimitação em termos de população, tem 50 empreendedores, mas desses eu só quero tirar empreendedores femininos, por exemplo. Então, você vai justificar o porquê que está escolhendo o pessoal lá. Tá? Vou fazer entrevista lá na empresa. Agora eu só quero, em vez da entrevista com todo mundo, vai ser só com o gestor. Com gestores ou gerentes das áreas. Áreas X, Y, Z. Você tem que destacar. E vai dizer o porquê escolher esse pessoal. Tá? Então, tudo você tem que justificar.
qualquer tipo de recorte, você tem que justificar. Que aí vai dando a ideia de que a pesquisa ela não foi feita de qualquer jeito. Ela foi bem estruturada. Às vezes, botei lá os 50, fiz a entrevista só com o público feminino e não justifiquei o porquê. O leitor que vai estar em contato com o teu trabalho vai ficar se perguntando por que ele fez só com isso, por que não fez com todo, ou não mesclou, enfim, tudo tem uma justificativa. Você tem que colocar ela bem detalhadamente. Bom, e aí quem for trabalhar com dados quantitativos tem que ter mais ou menos um quadro como esse para informar ou apresentar as variáveis que você vai trabalhar. E aí você apresenta a variável, como essa variável vai ser operacionalizada, qual é a base que você vai pesquisar, de onde é que você vai tirar aquelas informações e a fonte de dados. Aqui está trocado esse estudo, né? Na verdade, a base teórica é aqui, a fonte de dados é aqui. Então, fonte de dados é onde você vai pesquisar, coletar aquelas informações. E a base teórica são os autores que você tomou por base para escolher essa variável aqui. Você não vai inventar uma variável aqui. Isso aí serve para quantitativo. E qualitativo, professor? Vou pegar um caso bem genérico. Vamos lá. Bom, qualitativo não tem toda aquela formalidade. Ok? Então, você basicamente vai dizer com que você vai trabalhar, né? Como você vai trabalhar, qual é a fonte de informação que você vai extrair aquilo que você precisa, ok? Então, sempre vocês se utilizam nessa sequência. O que você vai trabalhar, como você vai trabalhar, tá? Qual é a fonte em que você vai buscar aquela informação ao fazer uma entrevista com médicos da cidade, no hospital tal. Tá? Então, é uma fonte. E aí, né, como é que você vai coletar esses dados? Coletar aquelas informações. Informações, dados, sei lá, serão coletados através de entrevista aberta ou entrevista com respostas fechadas. Lembrar que se você for fazer uma entrevista, tem que ter o termo lá de confidencialidade. O entrevistado ele tem que assinar, tem que estar ciente do que vai se tratar ali. E qualquer pesquisa que você for fazer com pessoas, com seres humanos, você deve submeter preliminarmente à pesquisa propriamente dita o questionário e o projeto para um comitê de ética em pesquisa. O próprio instituto ele tem um comitê de ética em pesquisa que vai analisar, ok? Então aqui tem um exemplo também de um estudo prospectivos. Né? Então ele diz que no início de fevereiro realizou-se a prospecção, coleta de dados referentes às patentes, registrada pela Universidade Brasileira nos anos de 2016, 17 e 18. Qual é a fonte? SpaceNet, que é uma base de dados. Aí, por que ele escolheu o SpaceNet, não pegou lá no INPI? Ele justificou, ó, informações patentárias em vários escritórios do mundo. O período, aqui ele justificou, ó, o período levou também, tá. No parágrafo seguinte,
ele diz, para coletar o dado, consideraram-se as seguintes expressões. Então, para coletar os dados que eles precisavam para atender os objetivos, eles se utilizaram disso aqui. A mesma coisa quando vocês foram fazer um estudo bibliométrico, por exemplo, ou um estudo de revisão, quando vocês foram pesquisar nas bases, aquelas bases que a gente já mencionou na aula anterior, vocês podem se utilizar de palavras-chave. Tá? E aí você tem que citar quais são as palavras-chave que vocês utilizaram para a busca. Ah, quero trabalhar com inovação. Então, tu vai lá na base de dados que for, vai colocar inovação ou innovation. Então, tu tem que citar essas palavrinhas que você utilizou. Né? E aí, depois, você vai mencionar o procedimento que você realizou para gerar aqueles resultados. E para finalizar a metodologia, precisamos aí descrever os procedimentos para o alcance dos objetivos, começando pelos objetivos específicos e, por fim, chega no geral. Vou pegar como exemplo um artigo aqui no qual o autor ele escreveu esse primeiro parágrafo, que é um objetivo específico. Quem é esse objetivo? Identificar os fatores determinantes do grau de inovação e de internacionalização. Isso é um objetivo específico de um estudo. E o que foi que ele fez para atender isso aí? Ele utilizou uma técnica, análise fatorial, onde por meio do método da análise verificaram os fatores explicativos do relacionamento no conjunto de variáveis. Ou seja, ele diz quem é o objetivo específico, diz o que vai fazer e como é que vai fazer. Depois de eu descrever todos os objetivos específicos, eu descrevo o que eu vou fazer para atingir o objetivo geral. E tomar muito cuidado quando o objetivo geral ele depende de um objetivo específico. Tá? Então, por isso que primeiro a gente faz os objetivos específicos e, por fim, o objetivo geral. Neste caso, é um deles, no qual o objetivo geral ele vai depender da resolução, primeiramente, de um objetivo específico, para depois ele ser atendido. Então, para atender o objetivo geral, tá? Realizou-se análise de regressão linear múltipla. Qual é o objetivo geral disso aqui? Está lá no artigo que eu vou disponibilizar para vocês lerem. Provavelmente ele está buscando aí uma influência, analisar uma influência do grau de internacionalização no grau de inovação. Ou seja, para atender o objetivo geral de analisar a influência do grau de inovação e de internacionalização, realizou aí a análise de regressão linear múltipla com dados em painéis. Então, aí ele vai descrever essa técnica. Ok? Não coloquei a descrição da técnica, mas está lá no artigo, vocês podem ler, porque ela é bem pouquinho extensa, mas sempre dizer objetivo, técnica e o que vai fazer com essa técnica. E aí, fecha a sessão de metodologia. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos. Até a próxima.